Fez 20 anos no ano passado, mas nunca foi tão amado como agora. O VHS estendeu o tapete na sala de estar para receber o grande Lebowski. The Dude Abides. A dupla de irmãos Joel e Ethan Coen fazem carreira a escrever e a realizar uma fartura de incríveis viagens imprevistas e meditações da condição humana, pejadas de personagens inesperados entre os mais diversos géneros, desde o drama à comédia, onde a vida e o destino pregam partidas e os resultados nem sempre são otimistas. Desde Blood Simple, Sangue por Sangue, até ao mais recente Balada de Buster Scruggs, a mais popular dupla criativa de irmãos do cinema colheu, mais do que tudo, o reconhecimento entre o público na grande maioria dos seus filmes. Mas há um que, com o passar dos anos, foi, a pouco e pouco, elevado ao estatuto de cinema culto e tornou-se uma pérola da comédia entre os cinéfilos do cinema art house. Falo, claro, de O Grande Lebowski, uma história sobre nada, mas com muito que se lhe diga, estreada despercebidamente em 1998 e que, poucos anos depois, conseguiu criar uma espécie de religião à sua volta. Para nos ajudar a perceber o que torna o Dude e a sua pandilha tão especial, temos cá o Francisco Quintas, representante da plataforma Cinema Planet, e o mais jovem convidado que já recebemos. Se calhar ainda nem era nascido quando o Big Lebowski estreou. Pois não. Ou já eras? Pois não. Ah, pois bem me parecia. Tu nem uma cassete sabes o que é. Sei, ainda sou desse tempo. Nunca viste um filme em cassete? Já, farto de ver cassetes em VHS. A minha infância foi passada em frente a televisões em casas de avós, tios, a colecionar VHS, que aliás hoje em dia nem sequer sei onde é que estão. Mas o conceito de gravar um filme da televisão não é uma coisa que tu saibas, ou é? Ainda é? O que é que queres dizer com gravar hoje em dia ter na voz? Sim, gravar um conteúdo, um filme que já está na televisão e tu metes uma VHS para gravar no leitor VHS. Não. O Paulo está cá e ele tem uma coisa preparada para hoje, não é? Tens um eixo. É verdade, pá, tenho um eixo e desta vez vai ser um eixo diferente daquilo que eu costumo fazer. É um eixo parcial. Epá, a carreira dos Coen é grande, mas eu acho que a carreira deles é possível dividir em dois momentos, duas fases da carreira dos irmãos Coen. Pela primeira vez vou fazer a primeira metade da carreira deles e depois numa outra ocasião. Porque poder de síntese é uma coisa que tu não consegues ter. Não, Daniel, há coisas para falar. Eu só acho que há dois momentos bastante óbvios e eu estou disposto a falar mais sobre esse outro momento. É que é a fase boa e a fase má, ou não? É uma fase boa e uma fase ligeiramente menos boa. Ok, está bem. Atenção, é apenas a minha opinião. Já vamos saber onde é que isto se parte ao meio. É apenas a minha opinião. Está bem, como tudo, não é? Tudo aqui é de inteira responsabilidade dos intervenientes, portanto... Exatamente. E antes dele falar no filme, esta coisa do Cinema Planet, não é? Sim, é verdade. Tens que falar um bocadinho sobre isso. Está bem dito isto, é Planet. Olha, uma vez disseram, também tive essa dúvida durante muito tempo, mas quando eu e mais uma colega levantámos essa questão, o dono daquilo tudo, foi o fundador, o Don, como ele gosta de ser apelidado, disse, podem dizer como quiserem. Planet ou Planet? A intenção sempre foi Planet, fazer esse trocadilho. Isso é que tem Agora, tem o apóstrofo, não é? Sim, exatamente. Sempre foi essa. Mas de tal maneira que quando vêm cá famosos, né, eles não se importam de maneira nenhuma que eles digam Planet, né, porque é a única coisa que eles entendem. Portanto, de tal maneira que... Quando vem cá famosos? Quando vem cá famosos, expliquei-me mal. Quando vem cá famosos em entrevistas e falam diretamente Hi, I'm Clark Gregg and you're watching Cinema Planet. Ou seja, isso de tal maneira que ele nos disse, não, podem dizer de qualquer maneira. Dá para os dois lados. Então, mas diz-me uma coisa, mas o que é que nós podemos encontrar lá na plataforma? Entrevistas, de tudo, críticas... Conteúdo espetacular. Porque também estou lá, eu escrevo. Críticas... Então o que é que tu escreves? Sinceramente, tenho andado bastante parado. Mas sim, são à base de críticas. Já fiz 3 ensaios sobre personagens do Breaking... sobre personagens do Breaking Bad,
que foi o mais diferenciado que já escrevi para lá. Sou capaz de também escrever uma crónica ou outra. E depois é o geral, não é? Notícias, entrevistas. E assim, vou aqui, se permitem, vão vender o meu peixe. Podem pesquisar em Cinema Planet ou no meu blog pessoal o texto que escrevi sobre The Big Lebowski e que me deu um particular gosto. Porque, e isto aqui vou, sem estar a querer expor muita coisa, eu como aluno do secundário estive a estudar, tal como vocês, suponho, a filosofia dos diferentes heterónimos do Fernando Pessoa, e eu, quando vi este filme, a primeira vez que vi, tive a mesma reação que muita gente, que foi a de, há aqui qualquer coisa, mas eu ainda não estou a perceber totalmente. Mas foi na sala de aula que tu viste? Não. Antes fosse. Mas é uma pena, não é? Uma escola não ia passar um filme daqueles. Mas também não era boa ideia um filme destes passar na sala de aula, desculpa. Não, seria totalmente boa ideia porque o filme é riquíssimo, não é? É riquíssimo agora. Epá, mas há sim, tem muitas camadas. Há sim. filmes que não são para ver numa sala de aula e este é um deles, pá. Não, acho que não. Sim, Acho a que Guerra não, de acho Fogo, que vale a pena. a Guerra de Quero Fogo também dizer, se calhar é melhor não ver na Tu sala podes de aula. gostar muito No do entanto, filme, mas não queres ver o filme despido, exposto a uma turma onde tens para lá todo o tipo de gente, não é? Uma turma é sempre muito heterogénea. Claro, eu não passaria. E eu não quero que um filme que eu gosto muito seja às vezes até crucificado Sim, por exato. colegas Sim, que se calhar têm uma visão percebo. muito mais, sei lá, diferente da nossa, não é? Isso é sempre custa sempre. E que possivelmente reduzam o filme por não entenderem. E uma das filosofias que mais me fascinou nesta coisa, isto agora é a pomba aula de português, mas uma das coisas que mais gostei neste ano em português foi a filosofia do Ricardo Reis e que identifiquei bastante na filosofia do Dude. E eu quando comecei a ver esta merda com outros olhos pensei, não, isto é espetacular. Isto, pegaram num personagem que até existe em Portugal. O Dude é um personagem que existe em Portugal, aquele desempregado que é alvo de críticas, diga aí, olha para aqui, ele não trabalha. Opa, eu conheço um com 30 anos, pá. Boa. Eu não vou nomear, mas eu conheço um que, epá, e até o modo de vestir, O roupão, é as tudo, sandálias, o ensemble todo, eu conheço. os óculos de sol, Epá, a eu conheço barbicha. esse gajo. Sim, Eu conheço Sim, o gajo. há muitos pá. dudes por aí, não é? exatamente. Mas aquele é especial, pá. Aquilo é mesmo, epá, encarnou, é a reencarnação do Dude. Mas pronto, de tal maneira continua, que depois, Francisco, continua, de Francisco. tal maneira que depois eu descobri, isto faz 20 anos e não sei o que, eu vi isto pela primeira vez. No ano passado. Não, provavelmente a primeira vez com os meus 14 anos ou 13, claro, não tinha a cabecinha no lugar para perceber o que é que isto estava a tentar dizer. Agora, uma pessoa interessante por um monte de coisas, por política, por humor, acaba sempre por entender onde é que os irmãos Coen estavam com a cabeça, e eu, como um enorme fã de irmãos Coen, entendi logo o sentido do humor vendo e revendo este filme inúmeras vezes, e é provavelmente um dos meus preferidos deles, perdendo apenas para o No Country for Old Men. Eu tenho-te a dizer que, apesar de eu gostar bastante do Grande Lebowski, e cada vez mais com o passar do tempo, eu confesso que durante muitos anos tive mixed feelings sobre este filme. Porque para mim está numa fase de transição na carreira deles. Pronto, já sabemos onde é que traçaste o risco. A questão para mim é que tem momentos muito bem conseguidos, momentos tipicamente coanianos, e outros que são assim. A questão é que eu não sinto que o tom do filme seja coerente. Eu acho que ele está em tantos sítios, percebes? Está em tantos sítios, ele vai em tantas direções e acaba por não seguir um tom. Yeah, well, that's just like your opinion, man. E tudo começa com um mal-entendido, não é? Com dois Lebowski. assaltantes a mijarem para um tapete. O Dude é confundido pelo Mr. Lebowski, O tal que é o Big Lebowski, não é? Sim, que é um milionário. Isto aqui é apenas um engano de nome. Confundiram os gajos, porque têm o mesmo nome. E não deve haver muitos, não é? E esse milionário Lebowski tem a filha dele, a Bunny, foi raptada e os raptores ameaçam cortá-la. A mulher, sim, eu percebi, a filha parece filha, não é? Mas não, é casada. É a mulher dele, sim, é a mulher dele. A Bunny, exatamente. Que é ainda mais incómodo, podia ser a neta dele. E ameaçam cortá-la aos pedaços. Como um incentivo, enviaram pelo correio o dedo mindinho do pé dela.
O que eles ainda não sabem é que ela é cúmplice no seu próprio rapto. Lebowski vê a sua casa invadida por um bando de nihilistas que lhe querem cortar o Schnauzen. Eu adoro os nihilistas. O Schnauzen e mijam-lhe no tapete, não é? Caso ele não pague o resgate. Epá, e tudo o que o Dude quer é que o deixem em paz a beber a sua cerveja, a fumar um charro, A jogar bowling. enquanto joga bowling com os amigos e, epá, e que não lhe mijem no tapete. Pá, por favor, não é? Com punha à sala. E já agora que lhe devolvam o tapete, não é? Porque aquilo até põe exatamente como punha a sala. Opa, e é precisamente na senda de conseguir um tapete novo que o Dude aceita tomar o lugar do Mr. Lebowski e fazer a entrega do dinheiro do resgate, com a ajuda dos seus amigos, pá, que atrapalham mais do que ajudam. Só que a mala não tinha dinheiro, que só enfurece ainda mais os nihilistas que voltam à carga. Where's no my seu money, encalço. Lebowski? You think we are kidding or taking with the funny stuff? But you things you haven't dreamed of, Lebowski. Yeah. Com aquele sotaquezinho meio alemão, não é? Que é o Peter Where's Stormer. the money, Lebowski? We cut off your Johnson. Ele não é Peter alemão, Stormer. O que é que ele é? É sueco? É uma coisa assim, não é? Eu acho que é sueco, sim. Num desses encontros, É sueco, de, é sueco. apenas de agressão verbal, porque eles metem-se em posição tipo de ninja ou como quem vai fazer um golpe, Com espadas e vestem cor. mas e depois essas não merdas. fazem nada, depois Claro é tudo que não. agressão verbal. Ai, apenas fuck e you! só. Opa, e um dos melhores amigos do Dude, o Donnie, opa, morre de ataque cardíaco, pá. Toda a gente pensa que ele levou um tiro ou qualquer coisa, mas que não. estás a ser spoiler, pá. É pá, 21 anos depois não é propriamente spoiler. É um pá. crime Spoiler não para ter quem não visto viu. este filme, quer dizer. Vocês podiam era fazer um separador, tal como fazem as introduções, podiam fazer um separador para cada filme destes, qualquer coisa Com ao os vosso spoilers. estilo. Exatamente, spoiler, warning, uma coisa assim. Pronto. Até como uma música mesmo. O Daniel acrescenta essa merda. Depois o Paulo diz e o gajo morre, coitadinho, o Donnie. Exatamente. E já agora é largado em cinzas no mar, não é? Naquela pá, sequência pois, não, incrível. há uma tentativa de espalhar as cinzas dele. É pá, só que espalhar, isso aí ficaram muda a espalhadas. direção, não é? Eles ficam O Donnie cobertos que pela adorava cinza. bowling. Eu tive mais ou menos essa sensação que vocês os dois, não é? No fundo, que foi quando vi o filme a primeira vez, gostei, mas aquilo. O filme estava ali assim meio a marinar. Epá, o filme é fixe, mas ok, é só fixe. E eu lembro-me que foi precisamente nessa cena da largada das cinzas, pá, que eu tive dos risos involuntários mais intensos de sempre a ver um filme. E eu percebi, não, este filme tem qualquer coisa. Isso foi depois com repetidos visionamentos, e eu costumo até dizer que este é daqueles, uma vez fiz uma lista que era os filmes que ficam melhor cada vez que os A vejo. cada visionamento. Sim, sim, isso também concordo. É o top, é o filme que está no lugar número 1, do filme que fica melhor cada vez que o vejo. Sim, descobres sempre ali uma outra camada para que tu não estavas ali, ou uma outra linha, um outro fio condutor. Ou uma fala que passou despercebida, ou mesmo o facto de tu já conheceres os personagens tão bem. Ou até referências a outras coisas que tu na altura nem percebeste a referência e agora já sabes. E é o facto de tu conheceres aqueles personagens, já conheceres a personalidade deles, saberes o que é que eles vão dizer e da forma como dizem, não é? Porque aquilo está tudo feito de uma forma que parece de improviso. E é Parece- extremamente citável, não é? E não Exatamente. não é por acaso que os irmãos Coen trabalham recorrentemente com alguns atores. E este filme tem um elenco soberbo e tem alguns dos atores fetiches dos John irmãos Goodman Coen. O deve John ser Goodman, o maior fetiche dos irmãos Coen. Não, o Steve Buscemi e o John Turturro são os que são os mais frequentes nos filmes deles. O John Goodman, sim, também. Mas todos eles são recorrentes. Sim. O Peter Stormare também já é um recorrente. Depois tens aqui, e eu adorei revê-lo. Tens aqui uma aparição do Ben Gazzara neste filme. Ele entretanto já faleceu e àquela altura ele já era um ator muito marginalizado. Tal como o Philip Seymour Hoffman, não foi? Foi uma pena. Sim, também já faleceu. Mas o Ben Gazzara já tinha passado a sua fase dourada. Ele já era uma estrela em decadência. Foi quando vão repescado. buscar aquelas velhas glórias, não é? Que Exatamente, aparecem, ele foi repescado e ele naquela altura só entrava em pequenos filmes europeus ou de série B. E eu adorei vê-lo novamente no ecrã, porque o gajo tem um carisma muito especial. Tinha. O John Turturro também cá aparece, é quase um cameo. Eu adoro o Jesus Quintana. Exatamente, é o sim. Jesus. Ele faz uma aparição como o rival de bowling da equipa do Lebowski. É espetacular a caracterização dele, meu. Faz Sim. tanto sentido só naquele cenário.
E aquele minete que ele quase faz à bola de bowling. Quer dizer, faz mesmo. Chega. Sim. Não sabemos o que Era aconteceu uma das depois. imagens. Eu lembro-me quando o filme dava na televisão, as revistas, que é uma coisa que o Francisco também não sabe, não é? Que antigamente as revistas vinham com a programação de cinema que ia dar naquela semana. E eu lembro-me que essa imagem do Turturro a dar o minete à bola era uma imagem que aparecia sempre. Sempre associada ao filme, era sempre essa imagem. É verdade. Eu acho que ainda tenho uma das premieres ou algo da altura com essa fotografia. Sim. Dios mío, man. Liam and me, we're gonna fuck you up. É uma pena que em Portugal não haja muito esta cultura não vou dizer fanatismo, porque é uma palavra demasiado forte agora. Nos Estados Unidos, né, o dudaísmo tem centenas de milhares de seguidores. É uma pena que em Portugal a reputação deste filme não seja idêntica, porque senão nos carnavais podíamos andar a ver. É? Sim, claro, é um país pequenino, uma pena. E isto, se vires o filme, é muito LA, é muito Los Angeles, não é? É muita cultura da cidade, Palmeiras. As palmeiras, o bowling. Olha, há ali uma data de coisas que estão muito associadas à cultura americana e isso não... Aquela merda de palha a rodar que aparece no início e no fim do filme. Sim, pá, tem toda a sua simbologia. O filme é muito, o filme começa com uma introdução de um cowboy, não é? Que é narrador, é o narrador. É o narrador. Que é aquele gajo que também tem o aquela Sam voz. O Sam Elliott. Com aquela voz profunda. Yeah. Exatamente, ele vai apresentando os capítulos, cada vez um cada vez mais absurdo que o outro. Sim, porque é do género, ele quer dizer... Tu sentes que ele quer dizer qualquer coisa mais profunda e tirar alguma lição. Ele é abonatório. Ele é uma espécie da voz de São Pedro ali no meio daquilo tudo. Faz lembrar tipo uma eulogia, não é? Imagina que morreu alguém, tu conheces. Que era só um gajo porreiro, mas não há muita coisa para dizer à volta daquela pessoa. Mas alguém tem que ir lá acima ao púlpito dizer. E ele faz-me lembrar um bocado isso. Ele quer dizer qualquer coisa sobre o dude e sobre o que se está a passar. Mas não há muito a dizer, é o que é. Mas é o que depois está a acontecer. ele começa precisamente a divagar e depois diz: lá estou eu aqui a divagar. Bem, pois, adeus companheiros. E fica-se por aí. Isto é os Coens a provocar-nos, a dizer: não, agora pensei vocês sobre isto. Exatamente. Estamos aqui a esquecer-nos de falar da Julianne Moore. Que ela faz aqui um papelão. Muito reduzido, não é? É um papel até pequeno mas é marcante. É marcante. É que os nihilistas não são os únicos atrás do Dude. A Maud Lebowski, uma ninfa com desejo da semente do Dude. Semente essa que o Dude tem bastante relutância em ceder. A descrição das personagens já mete piada por si. Ninfa se calhar é mais a Bunny, não é? A Bunny é ninfeta, era uma ninfeta. Agora aqui a Maud, o mais engraçado é quando ela se mete naquela posição na cama, tipo fetal, mas... Para aumentar as probabilidades de concepção. E o Dude cospe aquele White Russian. Todo. Was that yoga? It increases the chances of conception. Olha, falar em White Russian, vocês alguma vez beberam aquilo? Sim. Eu sei que aquilo é leitinho e mais não sei o quê, mas não tenho muito interesse. Sim, aquilo é tipo aquele licor, aquele licor que é... Não venhas cá dizer que aquilo é tipo Baileys, não é? É whisky e licor, pá. Eu lembro-me que os gajos aqui em Lisboa, quando fizeram o Cinepop e exibiram o Big Lebowski, ofereceram um copinho de White Russian a toda a gente à entrada. E tu bebeste, Daniel? Não, eu não fui, sei que eles fizeram isso porque depois vi as fotografias. Mas fiquei curioso em relação ao White Russian. Tenho que ver a receita e depois... aqui diz 2/3 de coffee liqueur, portanto licor de café, vodka... então é aí que tem... A vodka é que é a parte do russo. E fresh cream, imagino que sejam natas. Ok, pronto. Fica para um dia. Não é whisky, é vodka e... É aqui, é fixe. Pelo aspecto parece bom. Olha, mas vocês ficaram entusiasmados com o piscar de olhos do Dude na publicidade deste ano do Super Bowl? Pois foi. Eu acho que isso foi um bocado desinteressante, não é? Fiquei desiludido, sinceramente. Porque eles... Ficaste desiludido por saber que era uma publicidade. Agora, imaginem que era... Não. Era lógico que ia ser... Era lógico que não ia ser mais não ia haver isso, sequela, quer dizer. Mas claro. era tão bom, tipo, ver como é que o Dude se comportaria neste cenário atual, sobretudo... Eu, por acaso, também acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que era giro ver o cotidiano de um dude geriátrico. Os dilemas de um dude geriátrico. Que ainda por cima o dude nos anos 90 já tinha os seus 40 anos e já era uma pessoa ultrapassada, não é? Seria tão bom, mas depois, vi lá a Sarah Jessica Parker e pensei, isto é outra coisa qualquer. Tu tens que idade, Francisco? 18, não é? 18, pronto.
Eu tenho uma explicação. Estás em que ano? Deves estar a passar agora para o primeiro ano da universidade, ou uma coisa assim. 12º, exatamente. Eu tive na minha geração, e acho que o Paulo também passa um bocado por isto, um motivo que eu acho que explica mais ou menos porque é que o filme foi tão popular muito para a nossa geração. Porque pelo menos o filme ali apanhou-me aquele período em que eu fui para a universidade e em que eu conheci muitos dudes na universidade, percebes? Há muito, quando tu vais para o culto do ócio, e a cena de estares relaxado no sofá a fumar umas e a não fazer nenhum e a contemplar a vida e a começar a ter noções filosóficas de que a vida é muito curta e que não vale a pena a gente trabalhar porque estamos a alimentar a máquina e temos que lutar contra a máquina. Eu acho que o filme enaltece é uma tradução. muito. Eu acho que é por isso que o filme é tão querido para a malta que estudou e que esteve no liceu e na universidade nessa altura e nesses anos seguintes, e hoje é uma espécie de filme de culto por causa disso. Por causa dessa mentalidade. Eu ouço um podcast americano, que aliás recomendo, chamado Wisecrack, de uns gajos chamados Earthling Cinema, que também tem um canal de YouTube, e eles falaram deste filme, a propósito dos seus 20 anos, e falaram e começaram a conversa precisamente neste ponto. Começaram, bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu na minha faculdade, nos anos 90, toda a gente estava a falar deste filme e toda a gente se identificava com este filme. Pronto. Por causa do estilo de vida que levavam. É a vida boémia, percebes? Aquela vida despreocupada. Vamos jogar bowling, vamos Sim. fumar, vamos beber. Também já partilhei isto com o Paulo algumas vezes. Houve ali um período de transição, quando eu fui para a universidade. As minhas referências é Indiana Jones, Jurassic Park, e de repente eu comecei a conhecer malta que é tipo, man, tipo, que é isso? Isso são filmes comerciais. Isso tipo, sim, ok. Estás a ver? Pensei que estavas a ir por outro caminho, sim. Não, man. Mas há malta dessa. Estás a ver? Sim, e olham-te de lado, eu quero é ver tipo David Lynch. Não. Eu quero saber o último filme que saiu do Abbas Kiarostami. O Gus Van Sant. Estás a ver? Aquele cineasta iraniano. Isso sim é cinema. Exatamente. Começou a haver ali um certo pedantismo em que os filmes têm que não podem ser comerciais. Não, mas eu acho que essa malta... E o Big Lebowski, que não era um divide-se. filme de culto na altura, ou pelo menos se fosse, pelo menos eu ainda não tinha contacto com essa realidade, aparecia ali também que tu queres ver uma comédia? Pá, man, vê o Big Lebowski, isto é que é altamente, ou Fear and Loathing in Las Vegas e merdas assim, percebes? Houve ali uma transição e eu acho que é aquela parte em que os putos se querem tornar homenzinhos, percebes? E querem ser mais filosóficos. Não é só isso, eu acho que não é só isso. Há mesmo ali duas linhas, que é a malta que é intransigente em relação ao que é o cinema independente, e cinema independente é isto e só isto, e depois tens o cinema que é comercial e ponto final. Não há uma linha cinzenta. Mas tu sabes bem que num certo período da nossa vida foste assim? Não, eu não fui assim, mas tu notas que existem tribos urbanas, percebes? Mesmo durante a universidade. Sim, e tu notas que essas pessoas agrupam-se muito pelo estilo de vida e pelas cenas que gostam. E música, então ia também música, tudo isso. Mas o cinema... Tinhas os metaleiros, não é? Na escola, a malta dos metaleiros juntava-se ali a um canto a fumar e o caralho, e estavam ali todos. Tudo isso, não é? Eu ainda me lembro bem de um gajo me dizer, era do segundo ano, eu era do primeiro ano, e ele já tinha aquela postura paternalista, e ele dizer-me, Daniel, o Spielberg só tem uma mais-valia, que é a mais-valia estar quieto, percebes? e aquela merda magoou-me. É injusta. É injusto, claro, é um statement. Eu acho que nem ele próprio acreditava nessa merda. Mas, claro, ninguém vai poder tirar o poder comercial do Spielberg. Agora o Spielberg também começou de algum lado e fez o Jaws, quer dizer, também de um meio independente, não é? E, pá, coitado do homem, deixa lá. Não, antes disso até foi o Duel. O Duel até foi o filme que lhe deu mais visibilidade. Sim, eu falo do Jaws porque não vi o Duel, sabes que isto... Olha, posso ir aqui então às curiosidades sobre o Big Lebowski? Sim, vamos a isso. O personagem do Jeff Bridges foi inspirado no produtor Jeff Dowd. Acho que é assim que se lê. Líder dos Seattle 7, certo? Não sei, mas obrigado por complementar, se é o caso. Porque Seattle 7... Então agora vou dar uma adicional. Vamos lá ver se sabiam isso. Seattle 7... Se vocês virem o filme com atenção, mas isto é uma coisa tão repentina que eu também não reparei, só vi depois de ver uma compilação de curiosidades semelhante no YouTube sobre coisas que não sabiam sobre o da Big Lebowski. Foi assim. Seattle 7 era uma banda que o Dude teve, eles estavam no pós-sexo
E estava abaçado à moto, estava a fumar uma e disse: tenho uma carreira musical e tal, tive um grupo chamado Seattle 7. E depois, vamos aqui ao Google. Seattle 7 foi um grupo de ativistas liderado precisamente por esse gajo chamado Jeff Dowd. Portanto, mais uma ponte com o real, não é? Exato. Exatamente. O look, segundo consta, é muito semelhante ao do Dude. Sim, não é? Ele Barbicha, inclusivamente o cabelo. bebia até os tais White Russians de vez em quando, mas não jogava bowling. Neste momento está a decorrer uma campanha para ajudar o Jeff, que está hospitalizado desde março com uma hérnia dupla. Opa, e tem uma conta enorme para pagar e há uma campanha no GoFundMe se vocês quiserem ajudar o pobre Jeff. O carro do Dude era para ser um Chrysler LeBaron, mas uma vez mais para mais uma vez coincidir com o carro do Jeff Dowd, mas acabou por ser trocado por um Ford Torino porque o John Goodman não cabia no outro carro. O site Ranker diz ainda que o mesmo carro chegou a aparecer num episódio dos Ficheiros Secretos, que foi rodado na mesma altura. Só referências. E o quanto esse carro sofreu? O Lebowski Fest existe e é um evento anual que já vai para o seu 18º ano. Em 2005 o Jeff Bridges passou por lá e em 2011 juntou a Julianne Moore, o John Goodman, o Steve Buscemi e o John Turturro. Este ano, se quiserem ir, vai acontecer nos dias 12 e 13 de julho no Kentucky. Muito bem, ainda por cima é digressão, é indigressão. Acho que sim, acho que vai mudando de sítio nos Estados Unidos. O salão de bowling que aparece no filme foi demolido em 2002. No lugar existe agora uma escola. É pena porque era uma film location. Mas também foi logo só 4 anos depois do filme estar feito. Opa, pronto, foi o que foi. Logo a seguir. A Biblioteca do Congresso, que costuma ser muito rigorosa na seleção dos filmes que coloca como fazendo parte do património e que merece ser preservado, acrescentou este filme à lista em 2014. No ano passado, para celebrar, lá está, os 20 anos do filme, foi editada uma edição em Blu-ray e 4K do filme, que vem acompanhada com uma camisolinha igual à do Dude, uma bola de bowling, um saco... Que coisa maravilhosa. Um saco e um tapetezinho para compor o vosso quarto. Finalmente, tenho aqui a nota do spin-off do John Turturro. Vocês já devem ter ouvido falar nisto. Going Places? Opa, que eu acho que andam a filmar, eu já há uns 2 anos que eu ouvi falar nisto, mas ainda não há nada. Isto quer dizer, onde é que está este filme? Ajudem-me. Mas é ele a fazer o do Jesus? Sim. Ele realiza, escreveu e não sei o que, os irmãos não estão de maneira nenhuma relacionados com isto. É um projeto todo ele Turturro. E também tem um elenco ótimo. Olha, mas o Turturro como realizador, eu acho que já vi 2 filmes realizados por ele. Um era o Mac, que era ele com o irmão dele. Mac and Me? Não, estou a brincar. Não, é só Mac. Esse é aquele filme do Alien. E é um filme bastante sólido e ele escreveu, produziu, interpretou e realizou. E é um filme a descobrir, é um filme muito esquecido, muito perdido. É um filme que se vê muito bem. O filme, este é o tal, chama-se Going Places, como o Francisco disse. Está aqui com estreia para 2019, mas... Pronto, bem, 2019 Susan Sarandon, Bobby Cannavale, André Tato, Sónia Braga... Se calhar eixo, não é? Eixo? Então, pois. Daniel, shut the fuck up, Danny. Isso era o que faltava. Eu vou mandar as minhas larachas sempre que puderem. Vou fazer então aqui um eixo. Deixa-me só lembrar, a seguir ao eixo, temos novamente o Direto para Vídeo de José Santiago. Portanto, exatamente. Isto ainda a expectativa, exatamente, é sempre um crescendo. Agora vai ter assim, Daniel, shut the fuck up. Shut the fuck up, Donnie. Epá, eu sou o Donnie deste podcast. Vocês és mais nada. Esse gajo. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Eis esses gajos, os irmãos Coen, não é esse gajo, desta vez é esses gajos. Os irmãos Coen, parte 1. O Grande Lebowski, parte 2, Electric Boogaloo. O Grande Lebowski foi o último grande filme dos irmãos Coen. Depois tornaram-se um pouco mais comerciais na sua abordagem. Não digas isso. E tendo dito isto, abro agora um parênteses para referir que o No Country for Old Men é talvez a exceção. Então, depois dos Oscars de Fargo, toda a gente queria trabalhar com eles e começaram a fazer parte do sistema e a fazer filmes produzidos pelos grandes estúdios. E isto faz-me lembrar uma pequena cena do Barton Fink, onde John Turturro é Barton Fink, um jovem encenador de teatro de sucesso que é contratado para escrever um filme de boxe em Hollywood.
Mas todos os guiões que apresenta têm sentimento, pá, dilemas morais e sociais, tudo aquilo que o produtor não quer. Epá, e então ele pergunta, então, se não gosta daquilo que eu escrevo, porque é que me contratou? Epá, e leva uma resposta em forma de raspanete, do género: assinaste um contrato comigo, por isso, tudo o que fizeres nos próximos 5 anos é meu. E eu faço o que eu quiser com isso. Ou, se preferir, não faço nada e deixo ficar na gaveta. Eu sou o teu dono agora. E pedi-te para escreveres um filme de boxe onde 2 gajos lutam um contra o outro. Um deles ganha, o outro perde. Só isso. Se eu quisesse alguém para escrever algo com sensibilidade à Barton Fink, tinha contratado outro gajo, percebes? Pá, e isto, para mim, esta cena, resume a carreira dos irmãos Coen após o Grande Lebowski. Não é bem assim, mas quase. Meu Deus, para mim... A Academia dos Oscars não concorda contigo. Eu sei que não. Para mim, eles eram uma espécie de bastião do cinema independente norte-americano. O primeiro filme que vi deles foi precisamente o Barton Fink, e é até hoje, para mim, o melhor filme deles. Mas desde o Blood Simple, de 84, até ao Grande Lebowski, em 98, todos os filmes eram mais preparados, eu sinto isso, com guiões e diálogos aprimorados, onde a substância estava acima do seu estilo, apesar de tudo tão inconfundível, onde as histórias não se repetiam, mas a época sim de eleição pairava algures entre os anos 20 e os anos 50, e eles, apesar de só terem deste filme só ter estreado em 85, o Crime Wave, o Pequeno Crime, foi o primeiro filme escrito por Ethan e o Joel, que na altura, não se sentiam confiantes o suficiente para realizarem, e convidaram o amigo de faculdade Sam Raimi, que entretanto tinha conseguido alguma fama com o fenómeno, digam lá vocês. Evil Dead. Ok. Pronto. Blood Simple seria então o primeiro filme como irmãos Coen, produtores, realizadores e guionistas. É uma sólida descoberta e uma pérola do cinema independente que, apesar de ter 2 novatos ao leme, revela uma mestria digna de um Hitchcock em topo de forma. As histórias são originais, as personagens são bem vincadas e desenvolvidas, mas o que mais me atrai no seu cinema é o seu sentido de ritmo em cada cena. Além do facto da fotografia, desde o Barry Sonnenfeld ao Roger Deakins, casar perfeitamente com a visão sarcástica dos Coen. Arizona Jr. é o filme que segue e é um western nonsense road movie, quer que esta amálgama seja, que tira partido de toda a excentricidade do Nicolas Cage, com a câmara em constante movimento e uma Holly Hunter a meter o travão em toda aquela maluquice. Miller's Crossing aventura-se pelo universo gangster, onde a importância de um homem recai-se no seu chapéu e na forma como ele o usa. Este já vi. Gabriel Byrne usa a cabeça, Albert Finney a metralhadora, e John Turturro não é nomeado para aquele que é provavelmente o seu melhor momento de sempre na tela. A súplica do homem Oscar morto. snub. Completamente. Deixa-me que te diga que eu guardo poucas memórias deste filme, que já vi há muitos anos. E esta cena é uma delas. Essa é a cena. Não, é a cena que eu me lembro. É a cena que eu me lembro. Não houve lá, é incrível. É incrível a cena. E o gajo nem sequer foi nomeado, pá. Foi um ano muito puxado, pá. Tinha muito bons filmes, se calhar, pá. Provavelmente, mas Ficas triste, não é? Deixa-te triste. Esta foi a cena dele. Era a cena pela qual o gajo devia ter lá estado no palco. Dia de Sucker Proxy, ou O Grande Salto, é muito provavelmente e muito injustamente o filme menos conhecido da primeira metade da carreira dos Coen. E por sinal foi o que também menos bem correu nas bilheteiras. Tim Robbins é um simplório que é usado como testa de ferro numa empresa cujo único propósito é alcançar o lucro fácil. Mas Robbins, com o seu coração de manteiga, irá prevalecer quando tem uma ideia circular. Vocês sabem, para os miúdos, algum de vocês viu este filme? Nope. Não. Epá, lá está. Ninguém vê este filme. Mas é um filme que passa muito despercebido, é verdade. Fargo foi o momento de consagração, onde viram o seu talento reconhecido, contando uma história real que supera os limites imaginários da ficção, não é? Buscemi e Stormare são a dupla de gatunos disfuncionais que raptam a mulher do William H. Macy a seu pedido, mas este pequeno crime vai ter repercussões que nenhuma das partes previu. A tarefa de solucionar a trama recai sobre a gravidérrima Frances McDormand. Pá, e o resto das histórias de toda a gente acho que viu o filme. Eu vi o filme, é dos filmes deles, aquele que eu vi mais sem expectativas, ou seja, eu na altura nem sabia quem eram os Coen propriamente.
E o filme é uma surpresa incrível. O filme agarra desde o início por causa das reviravoltas inesperadas que tem logo desde o início, não é? Sim, uma série de situações. O filme prende-te e é Coen puro, porque são aquelas... Sim, as personagens são tão vincadas, não é? E aquilo que eu mais gosto é o ritmo. Sobre o Fargo, deixa-me só aqui acrescentar, vocês não viram a série? Não, mas parece boa. Com o Ian Pronto, McGregor, eu fui com preconceitos para a série, porque pensei, uma série que adapta um filme. Ainda por cima um filme que é uma cena tão fechada. Tão fechada, exatamente. Eu fui muito cético. Comecei a ver a primeira temporada, adorei. É das melhores séries dos últimos tempos, recomendo vivamente. Cada temporada é melhor que a anterior. E tem a vantagem de cada temporada ser uma história estanque, não é? Ou seja, cada temporada é uma história com princípio, meio e fim. A única coisa que tem é que mete Fargo. Tem alguma relação com a Terra. E depois é a estrutura, sim. É a estrutura de história. É o facto de envolver sempre crime e segue muito a estrutura narrativa do Fargo. E está no ponto, está muito bem feito. Recomendo. 5 estrelas. E falta falar aqui da relação duradoura com o compositor Carter Burwell, que começou a compor os acordes melódicos para cinema precisamente com o Sangue por Sangue. E desde então ficou. Que tem colaborado. Eu acho que de relações em Hollywood entre compositor e realizador, só o Spielberg e o John Williams é que é mais duradoura. E a seguir deve ser aqui os irmãos Coen e o Carter Burwell. E por agora é tudo. E chegamos ao Big Lebowski, não é? Pronto, numa próxima oportunidade eu falarei naquela que é para mim a segunda fase na carreira dos irmãos Coen. Começa em 2000. Começou com o irmão Onde Estás e que vai até os dias de hoje, que é onde está a balada de Buster Scruggs. Esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Vamos então receber aqui José Santiago pela segunda vez com a sua rubrica Direto para Vídeo. Ele escolheu um filme, também uma comédia, não é? Que ele acha que está injustamente esquecida, mas que entra aqui um bocadinho a taco a taco no estilo com o Big Lebowski. Portanto, vamos ver o que é que ele nos sugere. Olá, sejam muito bem-vindos ao Direto para Vídeo. Meu nome é José Santiago e hoje trago-vos um filme de 1982, diretamente da editora Vinegar Syndrome. Ela que é uma das editoras mais conceituadas dentro do campo da restauração e do arquivo de filmes raros. Este filme é um filme de Graydon Clark, que já nos trouxe pelo menos 2 clássicos, para além deste. Falo de Uninvited e Lambada, a Dança Proibida. Se o segundo não precisa de grandes apresentações e o título diz muito, já o primeiro precisa. Uninvited também deve ter sido em consideração, porque é um filme deslocado dos anos 80, onde um navio é atacado por um gato extraterrestre. No entanto, este filme tem uma tónica completamente diferente. Isto é o que se pode chamar uma paródia do género de Onde Para a Polícia ou Aeroplano. No entanto, é a primeira dentro do género do terror e que depois viria a ser popularizada por filmes como Scary Movie. Este filme é uma agradável surpresa, não só por ser tão antigo, é de 82 e já com este tipo de humor, mas também pela natureza arriscada do humor. Eu não mostraria isto a um público abaixo da adolescência. É um humor bastante adulto e consegue ter piadas bastante mais inteligentes que todos aqueles scary movies que agora chegam. Portanto, eu não percebo muito bem a pontuação de 4.2 no IMDb, mas estou certo que se mais pessoas encontrarem este filme vão certamente dar-lhe uma nota maior, porque é uma surpresa bem agradável. Esta edição que eu tenho na mão e que alguns podem ver está limitada a 2.000 exemplares. No entanto, é ainda mais limitada porque tem um invólucro à volta, aqui uma capinha, que só os primeiros 500 exemplares tiveram direito, e é uma edição à qual a Vinegar Syndrome já nos habituou, completamente de luxo. Tem outra capa alternativa na parte de dentro. Se abrirmos
ainda é capaz de ter outra capa para escolhermos qual é o lado que preferirmos, e para além do Blu-ray também vem acompanhada da versão DVD para aqueles que não têm o leitor mas querem uma versão arquivada em 4K. Para além do comentário áudio que já é habitual, o Echo tem também uma entrevista ao cinematógrafo Nicholas von Sternberg, que depois chegou a filmes de Hollywood bem mais proeminentes do que este, e por isso, se ainda não viram, eu recomendo vivamente esta surpresa. De certeza que vão ficar bem agradados, e quanto mais podem ter alguma coisa para falar, e de certeza que pouca gente ouviu isto. Para além de poderem comprar na Vinegar Syndrome, no site da Vinegar Syndrome, podem também fazer stream através da Amazon, quem tiver conta, por isso procurem por lá. E esta foi a sugestão desta semana, outras virão, mas continuem a ouvir o VHS, que também vale bem a pena. Obrigado, José Santiago. Aprendemos sempre mais um bocadinho sobre o cinema esquecido. E se calhar, já que estamos aqui em despedidas e agradecimentos, se calhar vamos também nos despedir e agradecer ao Francisco Quintas por se ter juntado a nós no podcast. Ora, Sim, eu é que muito agradeço. bem. Opa, foi um prazer que tenhas juntado aqui aos cotas. O que é que andas aí a fazer em termos de projetos ou qualquer coisa no Cinema Planet que nos possas adiantar, dar uma surpresa? Bem, eu partilha tenho aí blog. as tuas cenas. Estou autorizado? Muito bem. Tenho o meu blog no Sapo, Vida de um Cinéfilo. Tem andado às moscas, mas certamente voltarei, porque tenho aqui umas ideias. Devo escrever sobre particularmente as animações em que a Disney tem andado a mexer. Devo escrever sobre as originais, não é? Vão lançar os live actions e tudo mais. Estou a pensar nisso. Qual é que é o endereço? É .blogs.sap.pt, exatamente. Okay, já estou aqui com isto aberto, sim. Escrevo umas merdas. Qual é que é o endereço do Cinema Planet? Cinemaplanet.pt. Cinemaplanet.pt. Epá, eu digo, mandem assim uns bitites no Twitter para a malta que tiver Twitter está à vontade. Qual é que é o teu Twitter? Francisco Quintas também. Boa. Estou mesmo carente, estou mesmo a precisar de seguidores. O username é _cinéfilo. Pois, é que não estava a aparecer. Ok, estás aqui. Amante de cinema compulsivo, blogger e redator no cinemaplanet.pt de Sintra, Portugal. Está boa, muito fixe. Este podcast termina com uma mensagem de paz, amor. Sejam fraternos uns para com os outros, até para os vossos maiores inimigos. E por favor, pá, não mijem em carpetes alheias. Pá, evitam imensos problemas se não fizerem. Corre nada bem. The Duda Bites.